A paz de Cristo, meu irmão, meu amigo, e o amor de Maria. Caríssimos amados de Deus, eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, e é um prazer enorme ter a sua companhia no dia de hoje, nesse episódio maravilhoso, fechando o mês de agosto. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast, transmitido aqui pelo canal do YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Olha, toda semana você tem um compromisso conosco aqui, segunda-feira, às 8 horas da noite. E se você já é inscrito nesse canal, um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Curta esse vídeo, faz essa evangelização alcançar cada vez lagos lugares, mares mais profundos, né? E se você ainda não é inscrito, por favor, meu irmão, se inscreva, compartilhe esse vídeo, manda aí para a sua rede de conexões, né, para os seus amigos, para a sua pastoral, faça esse momento aqui acontecer na vida de muitas pessoas. É um bate-papo muito bom que nós temos no dia de hoje. Olha, mês vocacional está acabando. É a nossa última segunda-feira de agosto e nós vamos dedicar o dia de hoje, nosso episódio de hoje, à vocação do catequista. Vocação do catequista, né? Todo mês de agosto, a igreja, ela celebra, né, em cada uma dos domingos, um dia especial relacionado às vocações. Desde que nós iniciamos no início do mês, falamos sobre os padres, né, a vocação dos sacerdotes, dos ministros, né? Também falamos sobre a vocação da família, do pai, né? Mês de agosto é o Dia dos Pais. Falamos sobre a vocação dos religiosos, daqueles que se consagram à ordem, também daqueles que fazem, o seu serviço por meio de um carisma. Todos eles, né, embarcam essas vocações maravilhosas que a igreja, né, nos recorda neste mês. E nesse último, sempre quando o mês de agosto tem 5 domingos, o último domingo é dedicado ao dia do catequista, ao ministério desses que são catequistas, uma vocação que exige se dedicar por completo a aprender para ensinar os caminhos de Cristo. Aí eu tenho um particular, né, eu tenho uma história particular com o ministério da catequese. Mas por que que eu sou católico? Por que que hoje eu estou aqui? Eu devo tudo à catequese, à minha conversão. Muito antes, né, olha só, antes dos encontros, antes de livros e celebrações, porque eu não fui convertido quando criança, eu era adulto. Então, um catequista, que é amigo meu, né, soube me desafiar no momento certo. Ele apostou tudo no chamado à minha vocação e me direcionou ao caminho dentro da Igreja Católica. É muito dessa minha caminhada aqui evangélica, devo a esse meu amigo, esse meu padrinho e catequista Daniel, que com muita fé e paciência me apresentou uma fé verdadeira. E ser catequista é isso, é assim, dessa forma, é uma vocação, um serviço ao povo de Deus na igreja. Esse serviço, né, no mês de maio agora do ano passado, em 2021, o Papa Francisco publicou uma carta apostólica, em forma de moto próprio, ou seja, nos deu uma iniciativa própria dele chamada Antiquum Ministerium, que estabelece o ministério do catequista. Olha só, somos reconhecidamente ministros, né, da palavra dentro da comunidade para levar o ensino da fé. Então, esse documento significa que o ser catequista é uma vocação especial na igreja, é um ministério, é um serviço propriamente dito. E o Papa já antes, muito antes ainda, já tinha falado sobre esse seu desejo, né, sobre esse tema. Especificamente em 2018, quando ele participava de uma conferência internacional sobre a catequese, ele disse: ser catequista, esta é a vocação, não trabalhar como catequista. Esta forma de serviço que se realiza na comunidade cristã deve ser reconhecida como um verdadeiro e genuíno ministério da catequese.
Ali já estava prefigurado esse documento que ele escreveu no ano passado. Então, agora já é formalmente instituído o ministério. Ainda pegando esse documento, lá no início dele, o Papa nos lembra que o ministério do catequista, apesar de ser novo, né, muitas aspas, ele tem origens bem antigas, presentes inclusive no Novo Testamento, mencionando de forma eh, de princípio pelo apóstolo Paulo, né, ao escrever a comunidade de Corinto aos Gálatas. Paulo fala o seguinte: é possível reconhecer, dentro da grande tradição carismática do Novo Testamento, a presença concreta de batizados, que exerceram o ministério de transmitir de forma mais orgânica, permanente e associada com as várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. Na realidade, quem disse isso foi o Papa Francisco. E ele, inclusive, destaca uma referência do Concílio Vaticano II, que marca desde a sua realização uma crescente consciência sobre essa importância da tarefa do catequista para desenvolver a comunidade cristã. Ele também lembra que a presença do catequista na comunidade é ainda mais importante no dia de hoje, né? Diante dessa imposição de uma cultura globalizada, além de requerer um encontro autêntico com jovens, com essas jovens gerações, sem esquecer da exigência de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do evangelho coerente com a transformação missionária que a igreja abraçou. Lá no Antiquum Ministerium, o Papa confirma que o catequista é testemunha da fé, mestre e mistagogo. É aquele que transmite ensinamento por meio da mística, ou seja, fazendo na prática, ensinando a rezar e rezando junto, e que instrui em nome da igreja. Essas características só são desenvolvidas com coerência e responsabilidade mediante a oração, o estudo e a participação direta na vida da comunidade. Receber um ministério como o de catequista imprime em nós uma acentuação maior ao empenho missionário, que é típico de cada um dos batizados, mas deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de se confundir com o clero. Fazendo um pequeno resumo do documento, né, não vou falar dele todo aqui, é só uma introdução. O Santo Padre, ele destaca que catequese é vocação. Então, o catequista ele não dá aulas, né, sobre a fé, mas ele é uma testemunha. Ele partilha a sua experiência do encontro com Jesus. Veja só, vocação vem do latim vocare. A gente já falou isso lá no início, né, do mês de agosto, mas eu vou recordar e destacar novamente, que significa chamar. É a voz de Deus que nos chama. Por isso, ficamos atentos aos chamados do Pai. Ao ouvir essa voz, nos coloquemos à disposição da igreja, independente do ministério ao qual nós vamos pertencer. O Papa nos fala que para mudar o mundo é preciso sair do sofá. Ele nos diverte com a sua sabedoria. Tem um livro famoso também de um militar americano que diz que se você quer mudar o mundo, primeiro arrume a sua cama. Então, nós temos que reconhecer que essa juventude, esses nossos pequenos, né, têm força e alegria para gastar e dar à vontade. Mas é só possível fazer isso de forma santa quando está em movimento, cultivando a virtude, concluindo as tarefas do dia a dia. É isso que Deus nos dá, né? Ele nos dá essa orientação por meio das pessoas que estão ali na paróquia, na pastoral da catequese, aqueles que têm o primeiro contato com todas as outras, com todos os outros ministérios, com todas as outras atividades. Quem é que não é primeiro catequizado para depois ser um filho de Deus, para receber o batismo, para fazer parte da comunhão, né, para fazer parte também, né, reconfirmar a sua fé por meio da crisma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos chama, ele é um movimento, ele vem como um vento, ele é a voz que nos alcança e muda a nossa vida. E todo aquele que aceita o compromisso com Deus, ao ouvir o seu chamado, fará a sua vontade e encontrará o caminho para uma felicidade verdadeira. Olha, todas as vocações são celebradas durante o mês de agosto. Agora, é de suma importância
a comunidade reconhecer um destaque, a vocação primeira de todas, a mais importante, que é a da vida cristã, que é inseparável também da santidade. O homem, ele trilha seu caminho, que trilha seu caminho sem buscar a santidade, ele não tem como viver bem, qualquer que seja a sua vocação pessoal. Por isso que nós convidamos você a hoje celebrar esse ministério maravilhoso que é o da catequese, trazendo para nós aqui uma conversa bacana sobre essa vida, né? Sobre os bastidores que a catequese nos traz. Quem já não quis perguntar para o seu catequista, meu irmão, você já fez isso mesmo? Você já foi, né, ao seu catequista e quis conhecer um pouco sobre esse ministério? E olha só, grande maioria dos catequistas, né, nascem dentro dos encontros de catequese, nos novos, né, catequistas. Então vamos deixar agora os nossos apresentadores falarem um pouquinho também, né, desse nosso tema de hoje. Quero chamar primeiramente a nossa querida e amada Natália. Muito bem-vinda, boa noite! Boa noite, Abílio. Boa noite, pessoal que nos assiste. É Tudo bom, isso aí, Abílio? tudo ótimo. E faz tempo, hein, que nós não se vê aqui. Pois é, olha aí, tava com saudade já de apresentar o podcast. É isso aí. E olha, você não está sozinha hoje. Vamos chamar nosso Olha, querido amigo Vitão. Vitor Moresi, boa noite. E por falar em saudade, aqui estamos, né? Caraca, é bom demais, é bom É bom demais. demais, é bom demais. Voltamos, estamos aqui com força total e vamos nessa. Então, meus vamos lá. irmãos fiéis da cruz, eu vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só me chamar. A casa é de vocês. Mas antes de você sair. Já saiu. Ok. Voltou. Antes de você sair, queria te parabenizar aí pelo preâmbulo da abertura, foi sensacional, viu? Muito Hoje bom você estava mesmo. especialmente inspirado, viu? Parabéns. Porque hoje toca No profundo, né? Toca no coração, né? hoje é pessoal, é muito pessoal. Tá certo. Foi especial mesmo. Sensacional, meu irmão. Parabéns. Daqui a pouco, qualquer coisa, grita nós. Valeu. E aí, minha irmã, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. E você, meu irmão? Por aqui também, graças a Deus. Tivemos Bom umas demais. últimas semanas aí bem trabalhosas, mas cá estamos, né? Vamos nessa, vamos tocar o barco e vamos fazer mais um podcast sensacional com uma convidada especial. Muito especial. E um tema como esse, né, da catequese, que o Abílio já fez uma super abertura aí pra gente, mas é um tema muito especial para mim também. Eu amo estar ali com as crianças, ensinando, falando sobre o amor de Deus, né, e ajudando elas na linguagem delas, na pequenez delas, tocarem nessa presença de Cristo. É isso aí, muito bem. Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa convidada para estar junto com a gente. E Vamos lá. Rufem os tambores, vamos nessa. Olá, boa noite, Vanusa. Boa noite, Natália. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Boa noite, pessoal que está aí, né? Nos prestigiando nesse dia. Maravilha. É um prazer, Vanusa, te receber aqui com a gente no nosso podcast. Eu que agradeço. Confesso que estou um pouco tensa, nervosa, né? Porque é novo para mim, é uma situação nunca passei, né? Nunca fiz, nunca tive essa experiência, né? E como eu já tinha te falado, Nath, o novo e às vezes incomoda a gente, né? Sim. Fica meio tenso, né? Mas o Espírito Santo vai agir. É um bate-papo entre amigos também, né? Um bate-papo entre irmãos. A única coisa que muda é a plataforma. A única coisa que, ao invés da gente estar batendo um papo ao vivo, pessoalmente, nós estamos pessoalmente, mas virtualmente. É isso aí. Isso aí. Ok. Vamos começar então, Vanusa, você se apresentando para a gente, falando um pouco de você. Bom, meu nome é Vanusa, né? Eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, né? E há quase 20 anos, 18 anos, moro aqui em Brasília, né? Mas eu sou de Montes Claros, né? Minas Gerais, terra boa,
terra quente, mas uma terra muito boa, né? Boa demais, eu sou de lá também. Ah, mentira! Não, aí Sou de pronto. Montes Claros, está em casa. Pronto, agora só falta o cafezinho e o pão de queijo. Só isso, e um queijinho Minas. Não é? Então, Nath, então você conhece, você sabe que é uma cidade boa, uma cidade, né, cheia de muita coisa boa. E assim, sou casada há 24 anos, completamos aqui dia 22 de agosto, 24 anos de casado. Tenho com Gilmar, né? E amo de paixão. E temos 2 filhas que são presentes de Deus na nossa vida, uma de 20 anos e uma de 13 anos, que são verdadeiros presentes de Deus na nossa vida, né? E quando eu falo que são presentes, porque eu sempre tive dificuldade de engravidar, então eu vejo as 2 como presente de Deus, sabe? E é uma responsabilidade ao mesmo tempo, muito gostoso, né? De levá-las, esse presente, ao Pai, né? Então, é uma responsabilidade. Então, eu falo, são 2 presentes, assim, que me encanta, né? E, como já falei, moramos aqui há quase 20 anos, não temos ninguém aqui, né? Nem um primo, nem ninguém para socorrer, nem eu e nem o Gilmar, não temos ninguém, são só nós 4 mesmo, né? Da nossa família. E também, o que mais que eu posso dizer? Porque essa pergunta é meio complicada, né, os meninos? Vocês vão embora, né? Porque quando a gente fala assim, é muito fácil. Gente, não é fácil. Perguntar quem é você? Aí você dá um branco e você fala, ai, meu Deus, às vezes você pode fantasiar tanta coisa, mas na hora de ser sincera, né? Corre, foge alguma coisa. Mas eu me sinto assim, uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, que eu decidi, né, ser dona de casa para cuidar das minhas filhas, né? Então eu me orgulho disso. É um assim, sei lá, um presente de Deus para mim, né? Poder me proporcionar isso, né? Me ser dona de casa e ver o crescimento das minhas filhas, tudo isso, né? O meu relacionamento, o meu matrimônio. Então eu acho que é isso, né? É isso. Se tiver mais alguma coisa, vocês perguntam aí. Sensacional, essa abertura aí já foi muito boa. Já deu para a gente ter uma perspectiva de quem você é, né? De como que você respeita o seu papel, né? Como mãe, como a gestora ali do seu lar. É bonito de ver, né? Porque num tempo atual que a gente vive, onde empoderamento é totalmente de contra a essas verdades, que muitas vezes são verdades que são passadas de geração em geração, coisas que estão se perdendo por causa de como é que eu vou dizer, um relapso, assim, né, da galera mais atual, que se diz mais moderno. E de acordo com essa vivência, das coisas que você já passou e de como você se entende com pessoas assim, como que foi o início da sua caminhada, o início ali da sua vida cristã? Como que se deu? Então, a minha vida cristã, ela foi meio assim, como é que eu posso dizer? Torta, né? Aleijada. Não sei, sabe? Porque o que acontece? Eu acho que para você ser um verdadeiro cristão, você tem que amar, conhecer sua história e aceitar a história sua de vida, né? É o primeiro passo, eu acho. Porque senão você não se acha, principalmente na igreja, né? Então, qual o meu ponto que assim que eu vejo na minha vida cristã, né? Eu nunca tive, sabe? Eu não, diferente, né? Eu vou colocar minhas filhas, né? Porque foi o que eu sempre quis e desejei. Diferente das minhas filhas, que até para a gestação elas foram desejadas, rezado, entendeu? Para ter a gestação. Então, tudo isso foi na presença de Deus e com Deus. Mas a minha formação, não, né? Meus pais, amo de paixão, né? Meu pai já é falecido, a minha mãe ainda, graças a Deus, aqui está conosco ainda, né? Mas, assim, eles não tinham essa... Como é que eu posso dizer?
essa experiência de Deus, de levar o evangelho, a palavra, né, de educar os filhos na igreja, né? Mesmo porque eles moravam na zona rural, né? Morava na roça. E aí, eu com 7 anos de idade, todos os nossos filhos, nós somos 7 ao todo, 5 mulheres e 2 homens, então nós com 7 anos, a gente ia para a cidade para estudar, né? Então, assim, a minha vida toda foi praticamente sozinha, né? Depois dos 7 anos. Eu vivi sozinha. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho dificuldade de obedecer. Eu tenho dificuldade de obedecer. Aí a pessoa fala, mas por quê? Meu Deus, como é que... Eu falo assim, gente, se você conhecer a minha história, eu nunca tive ninguém para obedecer. Então é difícil. É difícil você ter os seus primeiros anos de vida sem seguir uma obediência, e daí a pouco você tem que obedecer, né? Imagina você que loucura, né? Então, assim, eu não tinha. Então, assim, com 7 anos de idade, eu tinha que assumir todas as minhas responsabilidades. Hora de tomar banho, hora de comer, hora de estudar, sabe? Tudo, as mínimas coisas, quem decidia era eu, com 7 anos de idade, né? E a vida vai te batendo, e você vai, né, como diz, estufa o peito e fala, pode vir que eu aguento, né? Eu acredito nisso. Então, assim, eu não condeno aqui, não julgo os meus pais, pelo contrário, eu entendo e amo, assim, de paixão, cada um deles, assim, sabe? Agradeço todos os dias por eles terem me dado o dom da vida, né? Que já é uma maravilha. E assim, mas eu não tive essa formação primeira, né? Porque a gente sabe que na nossa vida, de 0 a 7 anos, a gente forma a criança, né? De 7 a 14, a gente reforça. E de 14 em diante, essa criança, esse jovem, ele vai viver tudo que aprendeu, né? Tudo que aprendeu, ele vai viver. Então, eu não tive essa experiência. E aí, passou-se o tempo, mas como meus pais sempre tinham aquela tradição, olha como que é importante a tradição na nossa igreja, né? Eles tinham que desejavam o batismo e desejavam o sacramento para os filhos, né? E aí lá eles, não, vocês têm que fazer a primeira Eucaristia, tem que fazer a crisma, tem que fazer tudo. E eu fui fazendo, né? Fazendo como que normal, vou fazer porque tem que fazer, né? Mas sem nenhum vínculo com a igreja, sem conhecer a igreja de fato. Né? E aí passou-se o tempo, fui amadurecendo, quando na fase de jovem eu encontrei, né, realmente com Jesus Cristo através de um grupo de jovens que, né, na época chamava GBUC, Juventude Estudantil em Busca de Cristo. Olha como é que era. Correto, né? Tá bom da gente resgatar isso, hein? As escolas estão precisando disso. E aí, assim, nesse grupo, né, eu me encontrei. Eu encontrei com a pessoa de Jesus e eu me apaixonei com Jesus, sabe? Assim, sabe aquele amor, assim, que sempre esteve ali, mas eu não sabia onde encontrar, sabe? E aí eu encontrei ali. Encontrei nesse grupo e aí eu comecei, né? A andar, a dar os pequenos passos, né? Que até hoje dou os pequenos passos, né? Porque eu acredito que sempre estamos em formação, né? Eu não sou nada, eu sou uma serva inútil, uma catequista que não sabe nada, que estou todos os dias aprendendo, principalmente com Nossa Senhora, que é a minha intercessora e aquela que está ali comigo, né? Mas, assim, a gente não sabe nada, mas eu fui dando os passos, né? E Deus foi fazendo a sua graça na minha vida, né? Ele foi, né, me mostrando onde eu deveria pisar, onde eu deveria andar, os caminhos que eu deveria trilhar, né? E eu fui trilhando, fui avançando na fé, conhecendo um pouco da minha igreja, conhecendo, né, as realidades da minha igreja. Acho que foi isso. É muito bonito, Vanusa, ver como que Deus sempre encontra caminhos, né? Providencia ali um caminho na nossa história. Você partilhou que seus pais não tinham todo o conhecimento, né, para
instruir vocês e conduzi-los nesse caminho, mas teve ali a tradição, então sempre há ali, Deus encontra, quando Ele deseja nos trazer para perto dEle, Ele encontra ali os meios de fazer com que nós o conheçamos. E conhecendo, podemos então experimentar o amor dEle, né? E nos apaixonando por esse amor, desejamos corresponder. E falar desse amor para outros, né? Para tantos, como você falou para a gente aqui agora. E dentro dessa caminhada assim, cristã, quando que começou em você esse desejo de atuar na catequese, de levar o conhecimento e o amor de Cristo para as crianças e para os jovens? Olha, Nath, eu acho... Vou te chamar de Nath, já sou íntima, tá? Claro, à vontade. Eu acho que Deus sempre me quis como catequista. Eu acho que sim, sabe? Mesmo, eu acho que eu fugi dele, né? Assim como Santo Agostinho, né? Que fugiu dele. Eu acho que eu fugia dele, mas eu me, assim, eu acho que minha missão sempre foi ser catequista. Eu coloquei, quando me perguntaram, né? Quanto tempo que eu tinha de catequista, eu tinha até colocado aí 12 anos, né? De catequista, mas 12 anos aqui em Brasília, né? Mas eu já fui catequista, né, em Montes Claros. Então, assim, quando eu tive esse encontro, né, com Jesus, eu senti isso, exatamente isso que você falou, a necessidade de levar esse Cristo, esse amor que me inflamava, que enchia meu coração, sabe? Eu senti uma sede tão grande, que eu sentia até hoje, viu? Confesso para vocês, que eu sinto uma necessidade de colocar esse Jesus, a escancarar esse Jesus para que todos conheçam, sabe? Eu sei que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem sua maturidade na fé, mas é uma necessidade que parece que vai ali te movendo. E aí eu fui catequista lá em Montes Claros, né? Por um bom tempo, mas tive que interromper porque eu sofri um acidente, e nesse acidente eu demorei quase 2 anos para recuperar desse acidente, né? Então eu tive que me afastar. E nesse afastar veio outras, né, questões, outros compromissos, e eu não retornei para a catequese. Casei, né? E quando eu casei, decidimos, né, que eu ia voltar. E eu voltei, mais uma vez eu voltei. Mas quando voltei, aí veio filhos, né? Veio outras tribulações. E aí eu falei, não, porque eu vejo o seguinte, Vitor e Nath, eu vejo da seguinte forma. Cada fase da nossa vida, ela é única. E nós temos que vivê-la intensamente, porque elas não voltam mais, sabe? Então, se eu estava naquele momento ali, que era um momento que eu tinha que dedicar, né, no caso ali, ao meu matrimônio, à construção, porque você sabe que o relacionamento, o matrimônio, quando ele está no início, nunca é fácil, né, gente? Eu, 24 anos, confesso para vocês, todo dia é uma luta. Mas, no início, você está adaptando. É uma escova que não existia, que está junto com você. É uma toalha que não tinha, que está junto ali. Então, é meio complicado, meio tenso. E aí, eu tive que, mais uma vez, afastar, né? Mas, então, eu sempre fui catequista. Eu acredito. Eu acho que eu sempre fui catequista, sabe? Eu sempre me apaixonei, assim, por essa missão. Porque, como o Abílio disse muito bem, a catequese, ela nos proporciona, né? Ser essa pessoa que leva Cristo ao irmão, sabe? Que anuncia, sabe? Que não porque nós somos capacitados, não, de jeito nenhum. Nós não somos, eu não sou, eu não me sinto capacitada, mas é o Espírito Santo, é o próprio Deus que age em nossa vida. E ele agindo, você simplesmente tem que dizer o sim, né? Dar o seu sim. O seu sim, o que ele precisa de nós é o nosso sim, o resto é com ele. E eu procuro ver sempre assim, né? O resto é ele, então ele faz, mas assim, é essa grandeza de ser catequista, é você tocar o outro. É você amar o outro de forma
como é que eu diria? Sem um interesse, sem algo em troca. Por exemplo, eu amo meu marido, mas eu sempre espero algo dele, né? Eu espero uma retribuição. Mas o catequizando, eu não amo esperando nada dele, porque o catequizando, ele é único para mim. Às vezes você fica 1 ano trabalhando com aquele catequizando e você tem o quê? Você vai esperar que ele te ame? Não. Então você excede o seu amor por ele, pelo catequizando, mas não recebe nada em troca, não espera nada em troca, sabe? Mesmo porque quando você vai para uma catequese, né? Quando você vai trabalhar ali com cada catequizando, já disse, né? Ele é único para Deus, ele é uma joia rara para Deus, e você tem que enxergá-lo desta forma, sabe? É um catequizando que não tem jeito, né? Porque às vezes a gente escuta as pessoas falar, isso aí não tem jeito. Gente, quem é que não tem jeito? Né? Para Jesus, todos têm jeito. Então, assim, você amar esse catequizando sem conhecer, assim, sem saber a realidade, porque você não tem tempo para conhecer o seu catequizando de fato. Às vezes você age ou como é que eu poderia dizer, conduz o encontro, cada criança ou jovem ou adolescente, porque Deus vai te mostrando, né? Vai te mostrando, vai suscitando em seu coração alguns, eu não digo defeito, mas necessidade do catequizando. E você tem que estar atenta a isso, para que você consiga transmitir esse Cristo, esse Jesus verdadeiro para eles, né? Para que eles se apaixonem por ele, né? Eita! ai, diz aí! Muito bom, muito bom. Né? Muito legal, muito bonito de escutar tudo isso, né? Eu lembro muito claramente da minha catequese quando eu era criança. De viver momentos únicos ali, de estar começando a ficar inserido ali no contexto da liturgia, de ter a missa da galera da catequese lá fazer uma leitura, né? Eu já estava começando a me envolver com música, então assim eu tenho lembranças muito boas da minha época de catequese. E eu levo isso com muito carinho até hoje comigo. São coisas assim que eu guardo no meu coração, sobretudo essa realidade mesmo de estar descobrindo o novo, né? De estar entrando num universo que antes era inabitável dentro da gente, né? Ali, aquele lugar estava ali, e aí à medida que você vai vendo, aí você vai entendendo, aí você participa da missa, você tem mais clareza do que está acontecendo, e você vai de fato se inserindo no mistério. Você vai adentrando um universo totalmente desconhecido, até que chega no grande dia em que você recebe Jesus pela primeira vez, que você faz a sua primeira confissão, e você assume aquele compromisso ali diante de todo mundo. É muito legal, né? E eu tenho muito mais lembrança da minha época de catequese do que da minha época de crisma, por incrível que pareça, sabe? Porque como eu já estava atuando na igreja, e como aquilo ali já estava muito consolidado dentro de mim, então a crisma ela já foi um passo depois, um passo adiante, mas um passo mais consciente. E tendo em vista isso, e à medida que as coisas foram andando e foram se encaminhando, os materiais foram surgindo, nós temos esse lance da internet que é muito presente na vida das pessoas, tudo do contato visual e tudo mais. Como que você enxerga hoje a formação catequética? Você acha que hoje, com os materiais que vocês têm, com o conhecimento que vocês proporcionam, com tudo aquilo que vocês levam para os jovens, vocês acham hoje que vocês conseguem passar uma formação eficaz de catequese para esses jovens que estão lá na frente, lá na ponta? Consegue fazer alguma coisa assim atrativa? Ou, de repente, prender a atenção para aquilo que realmente interessa? Como que está a realidade das salas de catequese hoje? Olha, Vitor, é tenso, sabe? É muito tenso, porque é uma batalha diária, né? Uma batalha, sei lá, eu posso dizer, uma batalha entre o bem e o mal, se eu posso dizer isso. Porque, como você disse, hoje nós temos o avanço tecnológico, tudo isso que é favorável a nós. É muito favorável. O que nós estamos fazendo aqui hoje é belíssimo, é muito bom.
certo? Mas, por outro lado, é muito perigoso para os jovens e as crianças, né? E o que acontece quando eu falo com você que é perigoso? Porque a disputa entre você levar a evangelização para esses jovens tem sido muito árdua, porque é uma disputa, como é que eu posso dizer, gente? Desleal. Porque se você apresentar para ele, digamos assim, um documento da Igreja Católica, o UCAT, por exemplo, que é um documento voltado para os jovens, eu garanto para você que ele não vai ler. Eu garanto, sabe? A gente percebe o quê? A gente percebe jovens hoje que não têm uma Bíblia. Que você pede uma Bíblia, eles não têm. Não, eu não tenho Bíblia. Mas você não tem uma Bíblia em casa? Não, não tem. Lá em casa não tem. Isso é real, gente. Não é brincadeira, não, é real. Sabe? Não tem. Mas por que você não tem uma Bíblia? Ah, não tem interesse. Hoje está tudo no computador. Eu tenho a Bíblia online. Eu tenho a Bíblia ali a Bíblia todinha ali no meu celular. Aí eu costumo brincar, eu falo assim, não, mas a Bíblia é bom. A Bíblia é bom você ter, porque você, olha que você tem a minha, você risca, você rabisca. E quando você risca ali, você lê uma passagem, você escreve algo ali do lado, faz um recadinho, né? Ali vai te marcando, e com o passar do tempo, você volta naquelas passagens e você fala, olha, eu vivi isso, eu estava vivendo esse estado, eu estava assim nessa época, isso te recorda. E diferente de que o celular não vai te proporcionar isso. Por mais que você seja organizado, né, seja o bambambam, sei lá, eu não sei se é porque eu sou da moda antiga, né, gente? Eu gosto de papel, eu gosto de escrever, eu gosto de mandar recadinho, sabe? Então, tem sido um desafio para nós, porque é muito difícil, porque você apresenta ao jovem, principalmente aos jovens, porque a criança ainda está sendo acessível, você ainda consegue, de certa forma, fazer um trabalho com as crianças. Mas os jovens, a disputa é muito grande, porque eles não têm. Às vezes, você está em encontro de catequese, dando o encontro, e eles estão no celular. E muitas vezes você tem que pedir para poder. Geralmente a gente põe uma cadeira, né, e fala assim: deixa todos os celulares, porque senão não flui o encontro. Eles ficam ali, eles estão, o corpo está, mas o coração, a mente não está ali, entende? E assim, é muito injusto, eu vejo dessa forma. E a gente tem que se desdobrar para poder chegar a esses jovens, principalmente aos jovens, porque não está sendo fácil. Não é fácil para nós, porque a gente fica limitado, nós nos sentimos limitados, talvez intimidados em algumas situações, né? Porque a necessidade deles hoje é uma necessidade de, sei lá, de muitas informações que vão chegando. E ainda nós não conseguimos trazer essas informações, por mais que você leva conteúdos, você tenta fazer dinâmicas, você tenta trazer, colocar um encontro diante da realidade deles, mas às vezes eles não mostram interesse. Porque a gente pega catequizandos que eles não são catequizados, certo? A gente pega catequizando que não sabe fazer o sinal da cruz. Isso na etapa de crisma. Eles não sabem fazer o sinal da cruz. O que é o sinal da cruz? Eles não sabem, sabe? Então, assim, e nós sabemos que o primeiro papel, o catequista, é a família, né? A família é a primeira, e nós não estamos tendo esse apoio da família. Infelizmente, a família tem sido muito negligente, sabe? Eles estão deixando muito tarde. Ou então, você escuta muito isso. Não, meus filhos... eu falo de Deus, que Deus existe, mas a religião, a fé, eles vão escolher quando eles tiverem, achar melhor. E aí eu fico perguntando, quando que eles vão achar melhor?
sendo que a igreja diz para nós que quem tem que passar, quando você assume esse compromisso diante do altar, você assume isso, a educação da fé dos seus filhos. E nós não estamos percebendo isso nos nossos catequizandos. E a gente percebe o que neles? Quando você começa a trabalhar, né, falar de Jesus, é como se você estivesse falando de algo, como é que eu, sei lá, distante, um extraterrestre, sabe? Quem é esse Deus? Porque é outra coisa que a gente tem dificuldade. Você sabe que se você tem uma relação com o seu pai negativa, o seu pai, né? Você vai carregar essa imagem para Deus, né? Então, tem muitos que não se identificam com Deus, porque eles não se identificam com os pais. Eles têm traumas, eles têm problemas, e aí eles não conseguem se identificar e não conseguem se abrir para Deus agir na vida deles, porque eles têm essa referência de pai, né? E se o meu pai é um pai que eu não gosto, não me dou bem, então Deus também vai ser isso. É aquela pessoa que eu não vou me dar bem com ela. Então, para você quebrar essas barreiras, se não for com o joelho no chão e pela força do Espírito Santo, nós catequistas não fazemos nada, sabe? Então, cada encontro que a gente prepara, pelo menos eu, Vanusa, eu posso falar por mim, cada encontro que eu preparo é como se fosse o primeiro encontro, sabe? É um encontro que eu procuro rezar, que eu procuro deixar que o Espírito Santo haja, porque é só ele e por ele que nós vamos conseguir atingir essa galera, né? E se você não deixar que o Espírito Santo haja, eu, Vanusa, não sei fazer nada. Eu só vou brigar com os meus catequizando, porque é mandar guardar o celular, é providenciar uma Bíblia, e eles não querem ouvir isso, porque eles já muitas vezes escutam isso em casa, né? Os pais estão tão atarefados, né, na busca do... Aqui, gente, eu não estou condenando, apontando para nada, não. Eu estou voltado pelo que a igreja nos pede e nos ensina, né? Que nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E, infelizmente, os pais estão preocupados muito mais em oferecer bens materiais, boas escolas, boas faculdades, mas estão esquecendo o principal, Cristo. Sabe? Eu me pergunto, se você morrer hoje, o que você faria no céu se você não conhece a Deus e for salvo? Sabe? O céu é uma extensão, aqui na Terra, é uma extensão aqui na Terra, nós vivemos o céu. Isso depende de você, depende de cada um de nós. E como eu vou falar isso para esses catequizandos, se não for às vezes, com a minha própria vida? E, sabe, eu acho que nós temos que ter o odor, o cheiro de Deus, sabe? O cheiro de Deus tem que estar em nós todo instante para que eles sintam em nós, de alguma forma, essa presença de Deus, esse amor de Deus, e eles se sintam amados por Deus através de nós, sabe? É uma loucura, viu, gente? É uma loucura, porque está sendo cada dia pior, porque é como se você estivesse caminhando sobre ovos, né? Aí você está pisando ali, você tem que saber onde pisa, você tem que saber o que dizer, sabe? Porque se eu falar isso, se eu falar aquilo, eu vou agradar, eu vou desagradar, e muitas vezes nós nos deixamos mover por isso, enquanto que o que Deus nos pede? Que transmita a verdade da igreja, né? Na igreja, a catequese, ela é baseada em quê? Na tradição, no magistério e na palavra. Eu não tenho como apresentar uma outra coisa. Ah, não, gente, vamos fantasiar aqui e dizer que você pode fazer. Não, a verdade ela tem que ser dita. E às vezes a verdade é muito dura, sabe? E você tem que, não é camuflar, mas trazer de uma forma que não espante mais esses catequizandos, sabe? Hoje nós celebramos São João Batista, né? Que foi decapitado por falar a verdade, né? E aí é o papel nosso de catequista,
né? Você tem que falar a verdade. E muitas vezes nós nos deparamos com essas dificuldades, e às vezes a primeira dificuldade é a família. Infelizmente, é a família que não aceita, que não concorda, né? Quer a fé para o filho, né? Quer, ou melhor, eu costumo dizer que quer o pozinho, né? Que o sacramento é como se fosse um pozinho milagroso. Eu costumo dizer isso. Não, o sacramento não é um pozinho milagroso. O sacramento é para você vivenciar a igreja, você estar dentro da igreja, você se sentir um filho amado, você se sentir único por Deus. É aquele que te ama com um amor tão imenso que é capaz, e somente Ele foi capaz de dar a vida por nós. Então é isso que a gente que deseja para os catequizandos, e que tá difícil, muito difícil. Eu escuto as suas palavras assim e eu fico pensando, porque minha esposa, ela é professora, né? E a realidade da sala de aula não é muito diferente, porque hoje em dia a pessoa pensa que paga uma mensalidade, entrega seu filho lá cheio de manias, trejeitos, e quer ir lá, por conta daquela mensalidade que ela paga por mês, pegar uma pessoa totalmente diferente no final do dia. E se a educação de casa não persistir, realmente não vai acontecer. Ao passo que eu penso, né, que dentro da igreja, dentro de uma sala de catequese, existe muito mais a possibilidade de uma mudança de vida do que numa sala de aula, por exemplo. Claro que pela cidadania, pelo exemplo, pela cortesia dos professores, dos funcionários, isso pode vir a acontecer. Mas quando eu sei que o início, ali, aqueles primeiros dias, aquelas primeiras semanas, em que está todo mundo meio que se adaptando com aquela realidade, é uma coisa um pouco distante da gente enxergar. Mas eu acredito que você já deve ter presenciado muitas viradas de chave, assim, né, da galera pegar e entrar de um jeito, de repente, num determinado momento, você percebe que aquela pessoa já está vendo aquilo com outros olhos, e aí, de repente, surge um retiro da catequese que dá aquele empurrão, e aí hoje surge um outro encontro, alguma outra coisa, e a pessoa vai percebendo naquilo, dentro da realidade dela mesma, e por ela mesma, porque muitas vezes ela de fato está sozinha, e você percebe essa virada de chave, né? Então, assim, eu queria saber de você também, através da catequese, você já conseguiu ver isso também, presenciar? Pessoas que entraram de um jeito e ali, em determinado momento, você percebe a mudança delas? Graças a Deus, sim, Vitor. Graças a Deus. E sabe por que eu digo graças a Deus? Porque eu procuro pensar o seguinte: a minha missão como catequista é semear, né? É plantar a semente. Quem vai colher os frutos é Deus. Não me cabe saber quando, né? Como, não me cabe. A minha missão primeira é semear, é colocar essa semente, né? Colocar essa sementinha, o tempo que ela vai demorar para germinar, ou o tempo que para crescer, produzir seus frutos, compete a Deus. Mas, graças a Deus, Deus tem me permitido, né, ver essa virada de muitos catequizandos, sabe? Assim, a gente percebe, é nítido, sabe? A gente vê quando nós iniciamos a catequese, né, logo igual você falou, o início, a gente percebe cada um ali na sua, né? Tipo assim, tô aqui, mas não quero nada, não quero saber de nada, só vim porque me mandaram, né? Aí, no decorrer do tempo, dos temas acontecendo, os encontros, a acolhida do catequista é fundamental, sabe? Faz uma diferença tão grande na vida dos catequizandos, a acolhida do catequista, que nós não temos... imaginamos o quanto isso é poderoso, sabe? A acolhida, o fato de você saber acolher, sabe? Então, assim, isso vai transformando vidas, vai transformando aqueles catequizando que até então eram rebeldes no início do ano. Eu lembro tantos casos, eu poderia contar para vocês, graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque, assim, inúmeros casos, porque, assim, rebeldes mesmo,
rebeldes, aqueles catequizando que não quer nada, que só quer baderna, sabe? E eu, assim, eu tinha já várias experiências. Eu tinha um catequizando que ele, né, assim, era muito inquieto, né? Era aqueles catequizando que você imagina a sala, ele limpava todo o chão, né, da sala, todas as cadeiras, ele não subia nas paredes porque não tinha como. Mas era isso aí, esse era o catequizando. E aí eu ficava, sabe, Deus, Senhor. E aí eu tinha percebido já, né? Por isso que a gente, como catequista, tem que deixar que Deus age, vai nos moldando, mostrando. Por isso que eu falo, Nossa Senhora, vai lá comigo, porque eu não sei. Então a senhora vai me capacitando, né? E aí, graças a Deus, eu consegui perceber que ele precisava, ele não conseguia ficar quieto como os demais, sabe? Não sei se ele tinha algum problema, hoje em dia, né, tem tantos déficits de atenção, não sei o quê, né? Vai que ele tinha uma dessas e a gente não foi diagnosticado, não conhecia e não foi passado para a gente. E ele não ficava quieto em nenhum instante da vida dele. Em tempo que ele ficava na catequese, ele não ficava quietinho. Aí eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Porque você fala, você lê a palavra, você traz dinâmicas, porque eu acho que faz uma diferença muito grande quando você interage com eles, o encontro, o tema trabalhando dinâmicas, porque prende mais atenção, né? Trabalho visual, até isso é importante para a gente saber a questão das idades, né? Para você trabalhar com eles, né? Porque o que eu vou falar com a criança da sementinha, que é 3, 4 anos, não é a mesma coisa que eu vou falar para uma criança de 11 anos, né? Então, tudo isso a gente tem que perceber. E graças a Deus eu consegui perceber nesse catequizando que ele era inquieto, mas aí que eu percebi que se eu levasse uma folha, material para ele, lápis de cor, essas coisas, ele conseguia ficar quieto. Aí eu comecei, todo encontro, eu chegava, aí eu chamava ele e falava assim, olha, é você aqui, ó, faz o que você bem entender aqui nessa folha. Era uma forma dele ficar quieto. Gente, por incrível que pareça, ele não prestava atenção em nada, mas todo final do encontro ele entregava a folha com aquilo que estava relacionado com o nosso tema. Se não é graça de Deus, é o quê? Sabe? Então, assim, ele entregava. Se eu estava falando do amor de Deus, ele desenhava algo que falava do amor de Deus, sabe? Se era história de salvação, ele desenhava alguma coisa que se relacionava com aquele tema. Então, assim, são coisas e teria muito mais para contar, né? Quantos jovens rebeldes que chega lá com um capu, um fone de ouvido, porque não quer te ouvir, né? Só quer continuar ali no, sei lá onde está, no sei, né, nas redes sociais, mas não quero te ouvir. Ouvi. E aí, daí a pouco, você já vê tirando o fone, já tira um fone, daqui a pouco tira o outro, daqui a pouco tira o capu, daqui a pouco aquela roupa que usava, que era meio um pouco sombrio, né? Já vai tirando, vai colocando cores, já vai colocando vida. Então, gente, é Deus que age, é Deus. E assim, essa é a missão do catequista, né? Eu vejo plantar, né? Semear aquela sementinha. E nós encontramos, sim, terrenos bons, né? Em Mateus fala, né? Acho que Mateus 13, que tem aquela passagem do semeador. Nós encontramos, né? Terrenos bons, que já são aqueles catequizandos que vêm com uma preparação, e como é gostoso. Os encontros fluem, a conversa flui, sabe? Fica tudo mais fácil. Mas, no meio desse, tem aqueles terrenos pedregosos, né? Aqueles terrenos que precisa ser trabalhado, precisa ser adubado, outros que vêm cheio de espinho, que você tem que tirar os espinhos, e você tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber isso, sabe? Eu acho que nesse tempo da pandemia, nós vivemos um tempo cruel para a humanidade. Eu penso, né? Por que eu digo cruel para a humanidade? Porque nós somos muito
necessitamos muito do contato físico, do abraço, do olhar, sabe? E foi tirado isso de nós. Foi tirado, e até hoje a gente ainda está voltando, né, de forma tímida, né? Porque a gente tem que respeitar as restrições, tem que respeitar aquele, né? Tudo que vocês já sabem, né? E aí a gente vai perdendo esse contato, né? Essa forma de você acolher, abraçar, sabe? De você abençoar seu catequizando. Eu sempre gostava, né, de receber meus catequizando fazendo o sinal da cruz na testa deles. Né? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso era uma alegria para eles, porque eu percebia que eles não tinham isso em casa. E era, sabe, eles são atraídos por isso, sabe? Eles são atraídos por esses detalhes que Deus vai nos inspirando e a gente vai colocando em prática com eles, né? E a gente vai notando que com esta pandemia, né, a gente afastou, teve aquele rompimento, né? Nós tivemos que, alguns, por exemplo, tivemos que fazer as catequeses assim, igual a gente está aqui, né, no bate-papo. Como é que você percebe o criança? Como é que você sente a criança? Não dá, gente. Não dá. A catequese é olho no olho. É você perceber, porque às vezes a criança ou jovem, até a forma dela sentar, ela está te expressando, ela está querendo te dizer algo, sabe? E nós temos que ter essa sensibilidade de perceber. Às vezes você percebe um catequizando muito agitado, conversador, aí daí a pouco no encontro ele está mais tímido, mais acuadinho, os pezinhos ali voltado para dentro, fechado, e você tem que saber como abordar esse catequizando sem invadir sua vida. De forma que você dê a ele a oportunidade de que ele te fale, de que ele te transmita aquilo que ele está sentindo, né? Então, eu acho que é isso aí, gente. É um desafio muito grande, né, Vanusa? Trabalhar com as crianças, com os jovens e ajudá-los a ter esse conhecimento, a adentrar mesmo ali na beleza e no quanto que é bom viver com Deus, né? A alegria de pertencer a Deus. E enquanto você partilhava, eu ficava pensando o quanto que é necessário que nós ensinemos com palavras e também com a nossa vida, né? Que nós sejamos a presença viva mesmo do amor de Deus na vida desses jovens, dessas crianças, na nossa vida, né? Para qualquer pessoa, na verdade. Mas na vocação do catequista, de modo específico, é necessário viver uma espiritualidade para que nós consigamos ser presença real do amor, para que as nossas palavras possam, de fato, adentrar no coração dos jovens e das crianças, né? Senão vão ser ali apenas palavras soltas. Se não for um testemunho real, vão ser apenas palavras que não vão realmente penetrar e dar frutos no coração deles, né? E então essa espiritualidade, a vida de intimidade com Cristo se faz muito necessária para a gente que deseja levar esses jovens para perto dele. Tem algum santo em quem você se inspira, do qual você é devota, que te auxilia ali na catequese? Ai, Nath, eu sou mineira, né? E mineira ama uma novena, Sim, ama, não é? Ama uma novena, você sabe, ama uma verdade. novena, ama uma imagem, sabe? Então, assim, eu tenho vários, eu tenho até medo de falar assim deles, né? E eles brigarem lá no céu entre eles. Brincadeira, gente. Mas assim, é porque eu tenho muitos mesmo. Mas assim, aquela que eu me apego mesmo é Nossa Senhora. Porque que eu vejo nela, ela é a primeira evangelizadora, sabe? É a primeira evangelizadora, é aquela que de forma destemida, né, evangeliza, né? Então, assim, eu me apego muito, porque na catequese eu me sinto uma mãezona para cada catequizando.
Essa é a minha visão, né? Como catequista. Eu me sinto uma mãe que está atenta às necessidades dos filhos, seja ela qual for. E eu tento, de alguma forma, suprir, né, aquela ausência. E muitas vezes a gente não consegue. Mas Deus tem me ensinado que, através da oração, né, a oração chega onde nós não podemos chegar, onde as palavras não chegam, onde eu não consigo chegar, mas a oração chega. Então, cada catequizando, eu tenho um compromisso de rezar por eles, de mostrar para Deus, olha, esse filho teu aqui é teu. Antes de ser meu catequizando, é teu, te pertence, é tua pertença. E aí, sendo pertença tua, faz a tua obra na vida dele. Faz a obra na vida dele, faz a obra na família, porque hoje a gente vai percebendo, Nath, eu não estou desviando, não, né? Eu falei que Nossa Senhora é a minha intercessora, mas eu só estou aqui colocando mais coisas. Eu tenho Nossa Senhora, tem São José, porque eu amo também, é um homem justo que teve que se ajustar às vontades de Deus, e eu acredito que é o que a gente faz, né? Nós também, enquanto, né, servos inúteis, vamos nos ajustando às vontades de Deus na nossa vida. Mas aí, o que eu estava dizendo a respeito dos catequizandos, que hoje está tendo um caminho inverso, né? Antigamente, os pais levavam os filhos para a catequese, né? Apresentava a igreja para eles. Hoje, muitos catequizandos estão apresentando a igreja para os pais. Né? Então, a responsabilidade nossa, Nath, quando você falou que nós temos que ter uma vida voltada, né, uma vida espiritual, isso é fundamental. É fundamental, porque catequese sem Eucaristia, confissão, oração, ela não existe, sabe? O catequista não aguenta. Ele não tem como ir para frente, ele não tem como exercer essa sua vocação. Porque você vai ali, como o Vitor falou, a esposa é professora, você vai ali passar um conteúdo? Conteúdo eles já estão tendo. O que conta ali na catequese, em cada encontro da catequese, é o seu testemunho. É esse perfume de Deus. É você deixar ser o perfume de Deus e deixar aqueles catequizandos ser atraídos por esse perfume, né? E quando esse perfume atrai, gente, eles vão achar o seu lugar na igreja. Talvez não vai ser no momento que estiver fazendo a crisma, que estiver fazendo a primeira Eucaristia, talvez não seja esse momento, mas eles vão se encontrar. Né? Porque cada um tem o seu momento, cada um tem o tempo que Deus coloca na sua vida, e ele com certeza vai se encontrar, porque ele foi atraído por esse cheiro de Deus, por esse perfume de Deus, e ele vai se apaixonar, né, com as coisas de Deus, e vai ter esse gosto de querer buscar sempre mais e mais Deus na vida dele, né? Então, é Nossa Senhora que me ajuda, né? É Nossa Senhora que eu falo, Nossa Senhora, eu não sei nada. Cada encontro que eu vou preparar, eu falo, eu não sei nada, eu não sei o que eu vou dizer. Cada encontro você prepara uma coisa, né? Você faz, é claro que você tem que fazer um roteiro ali. Quantos encontros a gente tem que mudar a rota daquele encontro, porque o Espírito Santo te inspira outra coisa e você tem que fazer. Mas para isso você tem que ter uma espiritualidade para sentir quando o Espírito Santo está agindo em você, né? Como que eu vou deixar que o Espírito Santo haja na minha vida se eu não tenho uma comunhão com ele? Não tem como, não tem como, né? Para ele agir, eu tenho que me preparar e confiar nele e ter comunhão com ele. E aí ele vai agir. Na necessidade de cada catequizando, ele vai agir. Seja uma palavra, seja uma dinâmica, seja uma brincadeira, seja um olhar, seja um abraço, ele vai agir. Né? E é dessa forma que eu vejo que todo catequista deveria fazer, assumir a sua missão, né? Ter esse desejo de que o seu catequizando conheça esse Cristo, partindo primeiro de uma experiência sua, vivida,
né? Sua, o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Não tem como você apresentar algo se você não tem convicção daquilo, né? Então, às vezes a gente encontra catequistas que vão e que vêm, que às vezes não encontrou com Cristo e ainda estão perdidas. Vão lá dar uma aula, mas não vão viver o encontro, né? Porque para viver o encontro, você precisa encontrar com esse Jesus Cristo primeiro, encontrar com esse primeiro amor. Primeiro você encontra com ele, depois você passa esse primeiro amor, né? Porque ele vai te moldando, ele vai te transformando. E a transformação tem que ser um testemunho, sabe? Seu. Não tem como eu ser catequista, né? Eu vou para a minha paróquia, eu sou catequista da paróquia Cristo Redentor, aqui da QNL, né? Eu vou para a minha catequese ali, faço a minha catequese, 2 horas, 1 hora e pouco, aí dali eu saio e tirei minha camiseta de catequista e vou ser outra pessoa? Não. O seu testemunho é o seu testemunho, onde quer que eu esteja. Seja no barzinho, seja numa festa, seja num casamento, seja na faculdade, seja lavando uma roupa, é o seu testemunho, sabe? Você tem que dar o seu testemunho, e o seu testemunho é diário. Ele não vem ali revestido de momentos, não. O testemunho ele tem que ser vivido diariamente, em qualquer lugar que você esteja. É com seu vizinho da direita, da esquerda, é a forma que você entra no carro, que você sai de um carro, tudo isso é o seu testemunho. E é esse testemunho que arrasta, né, os seus catequizando. Infelizmente, a gente talvez tenha falta de testemunhos verdadeiros, né? De pessoas que realmente encontrem com esse Jesus, porque eles querem viver uma vida dupla, né? E aí quer ser hoje uma coisa, amanhã outra, ou então aqui eu faço uma coisa, ali eu faço outra. Não existe isso. Se eu tiver que ir num pagode, eu vou como catequista. É Vanusa que vai. Por que eu não posso ir? Eu posso ir, mas como eu vou me comportar nesse pagode é a diferença, né? E é isso que a gente tem que saber, né? Para poder contagiar, né? Chamar os nossos catequizandos. Acho que é isso aí, Nath. Ai, que beleza. Bom, eu estava preparando uma pergunta aqui para saber se eu queria saber se você se sente realizada como catequista, mas vendo você falar, isso fica muito claro para a gente que sim, né? E eu queria saber se você se vê fazendo isso até o fim da sua vida, se é esse realmente que é o seu chamado, o que é ser catequista para você de fato. Você se vê lá na frente, indo para uma sala ou coordenando uma catequese, é isso que você quer fazer até o fim? Eu acredito que sim, né? Mas Deus nos leva para caminhos, né, que às vezes a gente não espera, né? Então, assim, mas eu me vejo, e independente se eu esteja numa sala catequética ou... mas eu sempre vou ser catequista, né? Eu sempre vou ser catequista. E essas oportunidades estão na nossa vida, no dia a dia, sabe? Quem é que de nós não precisamos ser catequizados? Quem? Né? Todos nós precisamos, todos os dias nós precisamos por uma verdadeira catequese, né? Então, assim, eu acho que eu sempre serei catequista. Sempre, sempre. Peça a Deus, né? Agora imagina eu velhinha ali, sem forças. Eu acho que os meninos não vão gostar muito, né? Então, eu deixo esse aí, mas eu me vejo como catequista, assim, sabe? Velhinha, e eu tenho um sonho, sabe? Porque dentro da catequese existe um trabalho de catequese com gestantes. E aí eu sempre tive esse sonho de ser catequista de gestantes. Imagina que desafio, que sonho. Que maravilha, não é você catequizar a mãe e o bebê que está ali no ventre da mãe, sabe? Nossa. Então, quem sabe, né? Quem sabe Deus vai preparando. Esse aí não tem, eu não conheço, sinceramente, eu não conheço nenhuma paróquia que
que tem esse trabalho junto às grávidas. Não conheço, sabe? Nada que isso venha me impedir, né? Vai que Deus fala assim, não, você para de trabalhar aqui, vai de exercer sua função como catequista aqui, aí eu arrumo alguma grávida, eu vou catequizar ela, né? E a gestação, né? Mas eu não sei, mas é um trabalho lindo, mas eu não conheço nenhuma paróquia, juro para vocês que eu não conheço nenhuma paróquia que faz esse trabalho, mas existe esse trabalho. E assim, eu gostaria muito de fazer esse trabalho. Sinceramente, gostaria de fazer esse trabalho. Imagina, o bebê reconhecer, quando nascer, você chegar e conversar e ele reconhecer sua voz. Porque você já... Gente, é Deus. É a bênção, é a maravilha, é só Deus, é só Deus. Fantástico, Vanusa. Nossa, foi muito bom o nosso bate-papo, muito bom mesmo. Passou super rápido a hora. Pois é. Não, eu que estava morrendo de medo. Olha aí. Sério? Ah, não. Eu Tirou de letra. Não, ó Senhor, precisamos de mais tempo, então. Já está pronta para a próxima, já. Não. Mas dá tempinho não para mim contar uma historinha? Eu sou catequista. Claro, sim, sim. Claro que dá. Posso contar então a historinha? Então, vou contar a historinha para vocês. Então, tinha um casal, né? Uma lenda diz que tinha um casal que eram muito ricos, né? Esse casal. E eles sempre foram educados na fé cristã, né? E eles casaram e decidiram por eles, né? Que Deus era... Foi apresentado para eles de muito cedo, por isso que eles passaram a acreditar na presença de Deus, mas que eles não queriam isso para os filhos dele. E decidiram, né, ter os filhos sem nenhuma influência de religião ou a palavra Deus. Deus não existiria para o filho deles, né? E aí, o que eles fizeram? Como eles eram bem ricos, nobres, eles escolheram uma ilha. E nessa ilha, eles fizeram a casa deles, o local deles. E todas as pessoas que iam trabalhar para servi-los nessa ilha não podia tocar em Deus, fé, religião, nada disso. Nada disso poderia ser tocado. E aí, né, a criança, o filho deles nasceram, com 12 anos de idade, a criança já conhecia ali, né, aquela ilha como a palma da sua mão, né? E aí, um dia eles recebem um aviso que a ilha estava aproximando uma tempestade e que a ilha, né, ia ser, talvez, engolida, né, consumida pelaquela tempestade, que eles tinham que abandonar e sair daquela ilha imediatamente. E eles ali na pressa, né, na correria de tirar as pessoas, né, daquela ilha, corre aqui, corre ali, e esqueceram do filho, né? Aí quando foi assim, no final da tarde, eles falaram, mas cadê? O filho, né, sumiu, não está aqui. Procuraram, não encontraram, procuraram por todos os lugares e nada. Aí ele já no final da tarde lá, já o dia já findando, né, o pai falou, já sei. Tem um único lugar que ainda não fui, que ele pode estar. E aí ele foi para o lugar mais alto ali da ilha, né? E lá, quando ele chegou lá em cima, ele encontrou o filho. E ele deparou com o filho próximo, né, do penhasco, onde ele estava ali sentado, admirando o sol, o pôr do sol, que o sol já estava indo, né? E aí o sol despedindo, e ele olhava intensamente o sol, e o pai, curioso, né, se deteve, parou ali e ficou observando. E aí, quando ele observava, o filho conversava com o sol e dizia, sol, sol, eu não sei quem te criou, mas hoje, diante dessa tua grandeza, eu desejo que você leve o meu beijo ao seu Criador. E o pai ali, emocionado, percebeu, né, que abraçou o seu filho e percebeu que não tinha lugar nesse mundo que poderia ser ocultado à presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares, em tudo que a gente cheira, em tudo que a gente toca, fala da presença de Deus, estar Deus. Então é isso que eu desejo, né? Que nós possamos perceber Deus nas pequenas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia.
porque Deus é grande demais, mas ao mesmo tempo ele se faz tão pequeno que às vezes a gente deixa passar despercebido. É isso. Amém. E assim sermos como crianças, né? Como Cristo nos pede para entrarmos no reino dos céus. Amém. Vanusa, a gente sempre pede ao final do nosso podcast que o nosso convidado partilhe conosco qual é a sua gota de fidelidade que você oferta a Deus todos os dias. Minha gota de fidelidade, eu acho que é o meu sim. É o meu sim. Por que o meu sim? Como eu disse, eu sou apaixonada com Nossa Senhora, né? E eu vejo que o sim dela não foi um sim só diante do anjo Gabriel, naquele convite, né? Para ela ser a mãe do Salvador. Mas ela teve que todos os dias, eu fico imaginando Nossa Senhora todos os dias levantando e dizendo: sim, eu renovo, sim, eu aceito o seu plano na minha vida. Então é isso, a minha gota de fidelidade é o meu sim a Deus. Muito bom. Amém. Nossa, Amém. que encontro maravilhoso. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua alegria, por sua generosidade de estar com a gente, pela sua partilha, pela sua vida. Muito obrigado por esse encontro de hoje. Eu que agradeço a vocês imensamente, sabe? Eu estava com muito receio mesmo, né? Agradeço as orações, agradeço o convite, foi muito bom, uma experiência nova para mim, gratidão mesmo. É Deus, né, na vida nossa que vai colocando pessoas, vai colocando comunidades para poder você, né, crescer, você ser gente, você ser filha de Deus, amada por Deus. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite, né, e a oportunidade de estar aqui partilhando com vocês um pouquinho da minha miséria de catequista. Amém. 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 Vamos então fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade. Você pode começar, Vanusa. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência de sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita, fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz e por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. 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 Então é isso. Queria pedir para todos que nos acompanharam, se puder, se inscrevam no nosso canal, curta lá o nosso Instagram e acompanhe por lá as novidades. Sempre tem a nossa programação da semana, toda a programação da nossa comunidade. Vocês são muito bem-vindos. Temos missa diária, temos encontro para as famílias, temos atendimento de oração nas quintas-feiras, temos adoração, temos missa no domingo. Então nossa programação é bem intensa e toda semana nós estamos aqui para receber vocês, tá certo? Sejam bem-vindos à nossa comunidade. E você, Vanusa, vamos fazer uma visita assim que possível, beleza? Olha, pode deixar, viu? Pode deixar e contem comigo aí, tá bom? Já me sinto parte da comunidade. Amém. Obrigado. Maravilha. Natália, Obrigadão, viu? Valeu, minha irmã. Valeu. E hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.
Tchau, Valeu. gente. Obrigada. Obrigada.